eu profetizei, eu curei, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Muitos filhos de Deus confundem satanista, bruxo, a um falso profeta. Um falso profeta é alguém que vive na iniquidade, porque satanista é satanista e o bruxo é bruxo. A palavra diz no livro de Mateus 7, 21 a 23. Jesus disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e anda. Porque no último dia, muitos dirão: Senhor, eu te servi, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. A palavra diz no livro de 1 de João 3, no seu versículo 2 até 11, nós estamos, até 9, ela explica a diferença de um cristão bebê e de um cristão adulto. Quando você já é alguém que está a servir a Deus, é porque você já entendeu as coisas. Mas tem pessoas que estão servindo a Deus e continuam vivendo na iniquidade. A palavra diz no livro de 1 de João que quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio e nele não se encontrou a verdade. Então, as pessoas acham, por terem dons de Deus, dons de cura, profecia, milagre, etc., que elas estão num bom caminho. Mas a palavra diz que pelos seus frutos os conhecereis. Como você tem servido a Deus? O falso profeta é um irmão ou um pastor que está na igreja, no meio do povo, mas que não se converteu, mas que não abre mão do seu pecado, não abre mão da renúncia. Tem o pecado da masturbação, infidelidade, um pastor que está continuamente, anos após ano, esse pastor tem uma nova namorada ou pastora. E eles acham que isso é o seu pecado de estimação. Não. A palavra nos convida a sermos santos como nosso Deus é. Então, não tem como servir a Deus a meio termo. A palavra diz no livro de Apocalipse: já que você não é morno nem fria, vou te vomitar da minha boca. Há uma necessidade de largar o pecado. Porque quando o pecado se agrava, chega ao nível da iniquidade, o pecado fica enraizado em você, ele se torna como a sua natureza. Mas a nova criatura em Cristo Jesus, ele já não tem a natureza humana, mas é um ser espiritual. A palavra nos convida, uma vez que nascemos de novo, para que possamos andar no espírito e não na carne. A inclinação para a carne é a morte, a inclinação para as coisas espirituais é vida. Então você tem que escolher se posicionar, porque há um perigo grave em continuar a viver na iniquidade. O evangelho é renúncia. O evangelho é tomar a sua cruz e seguir aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas 2:20, que já não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo que vive em mim. Uma nova criatura é semelhante a Cristo. Você não é mais identificado segundo a carne. A palavra diz no livro de 2 de Coríntios 5, que a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós queremos ver Cristo em você. Mas se você acha que podes permanecer no pecado porque os seus dons estão a funcionar, meu irmão, haverá um dia onde todos vamos estar diante do trono do Abba. Vamos prestar conta e você vai reclamar: eu profetizei, eu curei,
Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Nós temos um exemplo na Bíblia, rapidamente, como Balaão. Balaão serviu a Deus, profetizou. Balaão disse em Números 23, 19, que Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que possa se arrepender. Aquilo é uma profecia certa. Balaão diz que viu a semente de Jessé. Balaão teve a visão de Cristo. Ou seja, Balaão viu Cristo. Balaão, tudo que ele disse era verdadeiro, mas nele não tinha o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Filipenses 2, ele está a nos dizer que Jesus foi exaltado porque ele, encontrando-se na forma humana, se humilhou. Jesus não se meteu num evangelho de meio termo. Ele foi santo. A palavra diz que ele mesmo disse que é chegado o diabo, o Deus desse século, mas ele não tem nada em mim. Não há comunicação entre a luz e a treva. Renuncia o pecado e não permaneça na iniquidade, porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Esta é a palavra de hoje. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, deixa aqui a tua mensagem e convide os seus amigos e siga o canal. Que Deus te abençoe. Tchau.